Este artista começou com isso e terminou com aquilo. Como aconteceu essa transformação fascinante e por que as últimas pinturas de Francisco Goya parecem proféticas? Olá a todos, aqui é o Ninachev de novo e hoje vamos viajar juntos para o século XVIII, para a fascinante história do artista mais incomum da Espanha, Francisco Goya. Nasceu em 1746 em Saragoça, na Espanha, em uma família humilde de um artesão local. Eles tinham dificuldades financeiras, por isso só aos 13 anos ele entrou na Academia de Desenho de Saragoça, dirigida por José Luzano. As crianças normalmente eram matriculadas aos 10 anos, isso era considerado tarde. Ele estudou lá por 4 anos e, ao terminar, participou de um concurso da Academia Real de Belas Artes com um esboço a lápis da estátua de Selene, mas não ganhou nada. Ele evoluiu lentamente como artista, por isso suas primeiras obras maduras surgiram bem tarde. 3 anos depois, quando ele conseguiu, já tinha 20 anos e, de acordo com todas as normas, já deveria começar a se sustentar. Ele foi para Madrid e tentou novamente vencer o concurso, mas mais uma vez sem sucesso. Esses concursos eram essenciais para artistas iniciantes, principalmente os mais pobres, pois ofereciam a chance de ganhar bolsa para estudar em Roma, tornando a disputa acirrada. Naquele ano, Ramón Baelo, irmão do futuro cunhado de Francisco, foi o vencedor. Como se vê, o começo da carreira do jovem artista não foi impressionante. Há quem, após o fracasso, culpe os outros e desista. E há Goya, que, decepcionado com os caminhos oficiais, pediu para ser assistente do artista Francisco Baelo, irmão mais velho daquele mesmo Ramón Baelo, que venceu o concurso. Assim que ele se casou com a tia de Goya e se tornou seu parente, Baelo recebeu justamente uma encomenda para decorar nada menos que o Palácio Real de Madrid. Afinal, ele era o pintor da corte, e o jovem Goya viu nisso uma ótima oportunidade, e quem não veria? E então, em 1764, com 21 anos de idade, ele se muda para Madrid, onde está cercado por todas as obras de arte mais famosas existentes no território do Reino Espanhol. Esse é um momento importante para o autodesenvolvimento. Naquela época, havia apenas 2 maneiras de aprender, e então o mestre transmitia ao aluno sua visão pessoal e as técnicas que ele próprio dominava. Ou estudar as obras dos grandes mestres, seu estilo, maneira, uso de cores e técnicas. Mas, enquanto para o primeiro bastava qualquer professor rural com resultados conhecidos, é claro, o segundo não era acessível para todos. Naquela época, quase não existiam museus e o acesso ao Palácio Real era restrito a um círculo muito limitado de pessoas, no qual, para um artista pobre de Saragoça entrar, era uma raríssima sorte. E tendo conseguido esse acesso precioso aos tesouros, Goya passa 5 anos inteiros, como aprendiz, estudando as obras dos mestres e tentando absorver seu estilo e técnicas. Pouco se sabe sobre essa fase da vida dele. Mas em 1765, ele pintou um afresco para os jesuítas de Alagón chamado A Exaltação do Nome de Jesus e no ano seguinte uma série chamada Os Padres da Igreja Latina ou Ocidental para os jesuítas de Calatayud. Durante todos esses 5 anos, após 2 tentativas fracassadas de obter apoio do governo, Goya economizou dinheiro para viajar a Roma por conta própria. Uma iniciativa extremamente arriscada e atípica para um jovem pobre daquela época. A viagem de Madrid a Roma naquela época podia levar até 2 meses. Era caro, demorado e arriscado, sem patrocínio. Normalmente, os artistas não se arriscavam a dar esse passo, mas Goya não era assim. Já naquela época, chamo sua atenção para isso. O caminho dele foi mais anti-acadêmico, eu diria até rebelde, tanto em Roma quanto depois em Veneza. O artista, com 24 anos, passa 2 anos estudando as obras de Tiziano, Rafael e Veronese, os maiores mestres do Renascimento. Para ele, é como chegar à caverna de Ali Baba e ter acesso aos tesouros mais incríveis e aos melhores tutoriais de pintura. Ele até criou um álbum especial, chamado de Caderno Italiano, pelo qual hoje podemos conhecer esse período da vida dele. Nele, ele registrava todos os desenhos, partes de afrescos de que gostava, observações e seus gastos financeiros. E em 1771 ele fez a 3ª tentativa de participar de um concurso, desta vez na Academia de Artes de Parma. Na Itália, ele trapaceou e se apresentou como Ernst Romanino, e após 2 anos em Roma, tinha esse direito formalmente e era aluno de Baio. Veja o alto nível de maestria que ele alcançou aos 25 anos. No entanto, embora até 6 membros do júri tenham votado a favor do trabalho, ele novamente não recebeu o primeiro lugar. O tema do concurso era pintura de gênero histórica, e o enredo atendia perfeitamente a esse requisito.
No entanto, Goya ainda acrescentou personagens míticos como o Minotauro e a Vitória descendo em uma carruagem, misturando assim a verdade histórica com o mito. E isso era categoricamente proibido, mas mesmo com essa ousadia, ele acabou recebendo o segundo prêmio. Depois disso, Goya de repente vai para sua terra natal, Saragossa. Existe um mito de que seu pai teria morrido, mas na verdade isso só aconteceria 10 anos depois. Historiadores de arte se surpreendem com a ida repentina do artista à sua cidade natal, mas o próprio Goya explica isso facilmente. A questão é que Goya queria conseguir acesso às encomendas do Palácio Real, e Baev, sendo o pintor da corte, estava disposto a interceder por ele. Mas para isso era necessário um bom portfólio, que Goya ainda não tinha naquela época, então ele decidiu voltar para Saragossa, mas agora em uma nova condição. Ele morava e trabalhava até em Madrid. Ajudava nos trabalhos na corte do rei, esteve em Roma e era considerado discípulo de Baev, o pintor oficial da família real. Esse já era um status totalmente industrial, diferente, que em teoria deveria ajudá-lo a conseguir grandes encomendas, e uma dessas encomendas logo apareceu. Anunciaram um concurso para pintar o teto do capítulo da igreja del Pilar. Para participar do concurso, era obrigatório ter experiência em execução de afrescos. Esse é um processo técnico bastante complexo, e Goya tinha exatamente essa experiência. Como apresentação para o concurso, ele criou um esboço e fez um pequeno trecho de afresco para a comissão. No entanto, ele tinha um concorrente formidável, González Velázquez. Não confunda com Diego Velázquez de Madrid, mas esse pediu 25 mil reais pelo trabalho, além do pagamento da viagem de Madrid. E o novato Goya, para conseguir esse contrato tão necessário, concordou com 15 mil reais, o que equivale a aproximadamente 120 a 150 mil euros. A comissão considerou a experiência e o preço aceitáveis, e o pedido ficou com Goya, que cumpriu com honra, criando um grande afresco de adoração ao nome de Deus. Em apenas 4 meses depois disso, ele se tornou o único artista em Saragossa com essa experiência, e os clientes começaram a procurá-lo. Logo ele foi convidado para o Mosteiro Cartucho de Aula Dei, perto de Saragossa, onde durante 2 anos criou 11 grandes composições sobre temas da vida da Santa Virgem Maria. Só 7 foram preservadas, as demais foram danificadas na reforma da igreja. O portfólio já era suficiente para agora buscar encomendas do Palácio Real, com a mediação de Boel, é claro, mas para isso era necessário obter uma permissão real especial, vamos chamá-la para simplificar de licença. Para isso, era preciso pagar uma taxa para ter a chance de conseguir o maior cliente do país e um dos maiores da Europa, e Francisco. Goya pagou 400 reais, cerca de 4 mil euros por essa licença, o que estabeleceu um recorde entre os artistas de Saragossa. E aqui se esconde mais um mito popular. Dizem que a obra de Goya era tão valorizada que até a taxa real foi dispensada para ele. Foi 300 reais a mais do que até mesmo o seu mestre, José Luzan, que na época pagou 100. Mas, na verdade, o valor dessa taxa era igual à metade do salário anual do cargo ao qual o candidato concorria. Os cargos e seus salários eram diferentes, portanto, as taxas também variavam. O cargo ao qual Goya concorria não era o cargo dos sonhos. Isso não só abria ao artista o caminho para encomendas da corte, mas também elevava seu status, refletindo-se nos preços e ampliando a clientela. No entanto, para Goya, a licença real tinha ainda outro efeito, mais sentimental. Francisco Goya, naquela época, já era o artista mais respeitado de toda Aragão, e agora ele podia dar mais um passo importante. Ele retorna a Madrid e pede em casamento Josefa Baieu, irmã de Francisco Baieu. E aqui temos mais um mito. Dizem que a mulher já estava grávida de Goya naquele momento, mas não existe nenhum documento que comprove isso. O mito surgiu por causa da súbita decisão de se casar após o retorno, mas na verdade nós já sabemos que o período em Saragossa foi apenas uma preparação. Francisco já conhecia José há muito tempo, ainda em Madrid, e a única coisa que o impedia de pedi-la em casamento era a diferença de status. Mas o status de pintor oficial da igreja, os sucessos recentes e principalmente a licença real. Embora isso não o tenha colocado no mesmo nível do pintor oficial da corte, que era o irmão dela, diminuiu a distância, o suficiente para tornar o casamento possível. Você vê o que esse atrevido fazia, ele pegava tudo o que não lhe era devido. Viagem a Roma, preço abaixo do mercado, o afresco e uma mulher de status superior. Ele também ficou hospedado acima do seu padrão na casa do cunhado e começou a trabalhar nos pedidos da corte. Como artista que cria os cartões para tapeçarias, oficialmente é o pintor da Manufatura Real de Tapeçarias Gobelins.
Esse não era o cargo mais importante nem um posto na corte, mas sim uma função técnica que se tornou um período de provação de 17 anos para um artista sem origens nobres. E foi exatamente essa função que abriu para Goya o caminho até o topo, um caminho no qual o aguardavam muitas provações, decepções e até mesmo a Inquisição. Naquela época, a Espanha era governada por Carlos III, um monarca esclarecido que promovia a arte como instrumento de formação do gosto, junto com seu principal pintor da corte, Mengs. Eles procuravam se livrar da extravagância e do excesso do barroco, direcionando a estética da corte para a sobriedade do classicismo. Eles também começaram a se afastar dos temas exclusivamente religiosos e mitológicos, como ditava o classicismo, voltando sua atenção para a pintura de gênero com cenas do cotidiano. Até mesmo uma certa sátira cautelosa era permitida. Como vocês verão em breve, o poder da Inquisição sob Carlos III não era tão amplo. Por isso, os tímidos brotos de independência começaram imediatamente a crescer no solo favorável da corte espanhola, e isso criou condições ideais para um broto muito especial, que era Goya. Que tipo de cartões Goya produzia para a coroa espanhola? Carlos III planejou uma reforma completa do palácio e esse grandioso projeto incluía uma infinidade de tapeçarias penduradas nas frias paredes do palácio. Na verdade, era a mesma pintura, feita a óleo sobre tela, no tamanho idêntico ao do futuro tapete. O artista pintava o quadro e o tecelão colocava-o sob a base esticada na moldura para o tapete, através da qual o cartão ficava visível e então ele basicamente o contornava, só que usando fios. Sabe como é? Tipo um esquema para bordado em ponto cruz? A própria imagem do tapete era formada no lado avesso do tecido e o tapete final sempre ficava como um espelho em relação ao cartão. O chamado cartão era a base de qualquer tapete. Na verdade, Goya pintava exatamente os mesmos quadros a óleo sobre tela, que depois de feito o tapete eram guardados ou vendidos. Mas eles tinham uma limitação muito incômoda. Transições de cores complexas e sutis eram as mais interessantes para aprimorar a habilidade de qualquer artista da época. Tecnicamente era impossível tecer, então o autor do cartão sempre tinha que simplificar a imagem para que o tecelão pudesse realizar a ideia. E isso, claro, naqueles tempos em que a virtuosidade em retratar a realidade era valorizada na pintura, não permitia que esses cartões competissem com as verdadeiras pinturas em qualidade e sutileza artística. Mas mesmo aqui, Goya vai encontrar uma maneira de se virar, concentrando-se no enredo. Isso vai causar muitos desconfortos e até excitação. A Inquisição, mas isso o destacará para sempre no pensamento artístico mundial e até mudará a direção do desenvolvimento da arte. Aos 29 anos, o primeiro trabalho encomendado na corte para Goya, em 1775, foram os esboços para uma série de tapeçarias para a sala de jantar do Príncipe das Astúrias, o futuro Carlos IV, no Palácio de Escorial. Elas mostram cenas de caça, e o próprio Goya era apaixonado por isso. Francisco criou 5 composições e recebeu por elas 8.000 reais, o que equivale a cerca de 80.000 euros. Depois ele fez vários painéis para a sala de jantar do mesmo Príncipe das Astúrias, agora no Palácio das Astúrias. Entre eles se destacam Dança à beira do Monsonores, Briga na taberna, Maja e Máscaras, Soltar a pipa e o Guarda-chuva. Trabalhar com Carlos IV será crucial para o futuro do artista. Lembre-se disso. Como podem ver, todas essas tapeçarias continham cenas da vida tradicional espanhola, algo completamente novo e ao mesmo tempo tão tradicional e até patriótico. E as ideias de Goya para temas espanhóis logo se tornaram moda na corte. A estreia de Goya foi tão bem sucedida que já em 1779 ele conseguiu apresentar 4 de suas pinturas. Aqui é preciso esclarecer que a própria licença real não dava ao rei acesso apenas às encomendas, recusadas como subcontratante. Ter acesso ao rei e, ainda mais, pintar retratos da família real só era permitido ao pintor oficial da corte. O cargo mais alto e mais honroso para um artista daquela época. Goya, é claro, sentia-se limitado e subestimado. Seu cargo não lhe permitia se expressar plenamente. E como vocês já devem ter percebido, ambição e iniciativa não lhe faltavam. Ele queria ser o melhor dos melhores. Mas o cargo de pintor da corte já estava ocupado por seu cunhado, e uma verdadeira competição começou entre os dois artistas. Assim, no início dos anos 80, Goya, contando com uma experiência já considerável de 5 anos trabalhando para a corte, fez um pedido oficial para se tornar pintor da corte, mas foi recusado.
Baillot, já sendo o pintor da corte, simplesmente não apoiou a candidatura dele, não bloqueando uma decisão favorável, mas também não fazendo nada para ajudar Goya. Então, Goya fez esforços em outra direção e no mesmo ano de 1780 foi aceito na Academia de San Fernando como acadêmico. Ele apresentou à comissão a obra Cristo na Cruz, que foi analisada junto com sua candidatura, aprovada em seguida. E isso se tornou um importante ponto de virada administrativa em sua carreira e o primeiro reconhecimento de Goya como um artista respeitado e estabelecido. Ele pagou a taxa de admissão, os mesmos R$400, parece que naquela época tudo era 400, e se tornou acadêmico. Ele tinha 34 anos. Mas logo a rivalidade profissional entre Goya e Baillot atingiu um novo patamar e ocorreu um conflito sério que determinou todo o destino futuro do artista. Mais uma vez a Catedral de Saragoça. Del Pilar encomendou a pintura. O valor do projeto era de impressionantes R$60 mil e Baillot foi colocado como responsável por ele. Uma das cúpulas foi dada a Goya, que logo a terminou com o afresco Rainha dos Mártires, onde se destacou pela primeira vez como artista original. Mas a originalidade da pintura, ou seja, os contrastes acentuados de luz e sombra e as figuras excessivamente expressivas, não agradaram a Baillot, adepto do classicismo contido. Lembre-se, a comissão também não gostou e exigiu que o afresco fosse refeito. Goya recusou terminantemente, afirmando que a crítica era não profissional e tendenciosa. A igreja se recusou a trabalhar com o artista e o relacionamento entre Baillot e Goya se deteriorou. Esse conflito revelou pela primeira vez as diferenças entre o estilo exigido pelas regras e a visão própria do artista, a maneira como ele mesmo via o desenvolvimento do seu estilo. As normas conservadoras do classicismo ficaram restritivas. E nós vemos novamente exatamente a mesma situação, como aconteceu com Edouard Monet, os impressionistas ou Van Gogh. Quando, em condições de regras rígidas e restrições, o único caminho para um artista verdadeiramente talentoso é a rebelião, e quanto mais fortes as restrições, mais selvagem será a explosão. Nessa época, Goya já havia acumulado um bom capital de R$100 mil, cerca de 1 milhão de euros, e logo saiu da casa do seu cunhado. Após conquistar a independência, ele pintou mais retratos da nobreza, tornando-se renomado retratista da corte e logo recebeu uma grande encomenda do infante Dom Luís, irmão mais novo do rei. Por 2 quadros, o retrato equestre de Dona Valia Briga e a família de Dom Luís, ele recebeu nada menos que R$30 mil. Em 1785, aos 39 anos, Goya conheceu a família do Marquês de Penafiel, que se tornaria seu cliente regular por 30 anos e pouco depois, naquele mesmo ano, tornou-se vice-diretor da Academia Real. Sua carreira estava se desenvolvendo rapidamente e então Mengs, o primeiro pintor real, faleceu. A estrutura dos pintores da corte começou, como era de se esperar, a ser reorganizada e surgiu uma vaga na corte. E em 1786 Goya apresentou novamente um pedido para o título de pintor real, que desta vez, levando em conta todas as suas honrarias, o título de acadêmico e 11 anos de experiência na criação de cartões para tapeçarias palacianas, foi aprovado. Seu salário era de R$15 mil por ano, mas esse ainda não era o cargo de principal pintor da corte. Naquela época, havia 3 níveis de artistas na corte. O primeiro e o mais baixo na hierarquia era o de pintor real, pintor del rei, exatamente o que Goya recebeu. Podia haver muitos artistas com esse título. Atendiam às demandas decorativas da corte e retratavam a nobreza, mas não podiam acessar ou pintar a família real. O segundo nível era o de pintor da corte, pintor de câmara. Esse cargo dava acesso à família real e aos seus pedidos. Pintar retratos dos soberanos era a principal obrigação do pintor da corte. Ele sempre precisava estar presente na corte, o que era uma grande honra. O terceiro alto nível na corte era o de primeiro pintor da corte, por exemplo, pintor de câmara. Além de ter acesso à família real, o primeiro pintor da corte supervisionava todos os assuntos artísticos da corte, organizava comissões, distribuía encomendas, fazia nomeações para cargos e supervisionava os programas decorativos da corte. Então Goya finalmente conseguiu uma promoção muito importante, mas por enquanto ocupou o degrau mais baixo da hierarquia real. O artista aprimorava constantemente sua técnica e, de forma paradoxal, as limitações técnicas na execução dos cartões para tapeçarias passaram a influenciar de maneira especial o seu estilo. Ele começou a abandonar pequenos detalhes insignificantes. Seu traço ficou mais largo e solto, o que deu mais dinamismo às suas pinturas. Seu estilo único começou a se manifestar, inicialmente ditado por limitações, mas que acabou evoluindo para novas técnicas, que se revelariam completamente um pouco mais tarde.
Goya continuava sendo tanto um pintor de cartones, embora não gostasse desse cargo, quanto um retratista da corte. No entanto, a complexidade alcançada por Goya em seus esboços gerava reclamações dos tecelões, que consideravam impossível reproduzir todas as sutilezas tonais que o artista introduziu em suas obras, especialmente os efeitos de luz. Em 1778, o diretor da fábrica protestou oficialmente, alegando que era impossível transmitir no tecido os matizes de luz em seus tons mutáveis. Goya ignorou essas reclamações e sentiu-se justificado. Quando, no ano seguinte, o rei o recebeu pela primeira vez para ver suas últimas composições, foi uma grande honra. Muitas pessoas nunca conseguiam uma audiência pessoal com o rei. Tendo vivido na corte a vida toda, ele continuou pintando os cartoons para tapeçarias. Até que uma doença, causada pelo contato constante com o branco de chumbo, o paralisou temporariamente e o deixou surdo. Mas falaremos disso mais adiante. Durante todo o tempo em que trabalhou nesse cargo, ele criou 4 séries de pinturas. A primeira série, com 9 cenas de caça, e a segunda série, retratando diversões populares. Normalmente eram atividades de lazer rurais. A terceira série é um grupo de 4 pinturas, alegoricamente relacionadas às estações do ano. Primavera ou Vendedores de Flores, Verão ou Eira de Debulha. A maior tela já pintada por Goya, medindo 3 por 6,5 metros, Outono ou Colheita da Uva e Inverno ou Nevasca. A quarta série foi pintada já após a morte de Carlos III, em 1788, quando Goya se tornou pintor da corte de Carlos IV, aquele mesmo para quem ele realizou sua primeira encomenda como pintor real. A quarta série foi uma série de pinturas satíricas, ainda sobre a vida simples da sociedade espanhola, mas desta vez focada em ridicularizar seus vícios. Foi sua primeira tentativa de inserir em suas pinturas uma visão pessoal, não só criar uma composição, mas dar significado e até um tom de deboche. Como pode ver, Goya explora intensamente a vida ao redor. Ao contrário do classicismo, cujo principal valor eram os retratos, cenas de batalha, temas religiosos e mitológicos, a curiosidade de Goya era despertada pela vida real. Isso ainda não é realismo. As cenas muitas vezes são inventadas, mas certamente é uma das primeiras tentativas na história da arte de reinterpretar o próprio objetivo da pintura. Nela, o artista não é apenas um criador de beleza, mas também um observador, alguém capaz, com suas habilidades únicas, de fazer mais do que apenas um retrato fiel da realidade. Não a representação de cenas e composições totalmente artificiais, mas sim retratar o ato de observar o ambiente com emoções reais, com a verdadeira e poderosa beleza da vida. E, igualmente importante, transmitir a mensagem do artista na pintura. Como já mencionei, em 1788 morre Carlos III e Carlos IV, seu filho, sobe ao trono. Os historiadores concordam que os dois Carlos eram opostos. Carlos III era um reformador decidido, enquanto Carlos IV era um rei inseguro e inexperiente. Por isso, ao subir ao trono aos 40 anos, ele quase imediatamente perdeu a influência, que passou para seu favorito Godoy e para a rainha. Esse é um ponto importante, lembrem-se, pois influenciará muito o destino de Goya. Uma nova vassoura sempre varre de frente, assim como um novo soberano. Frequentemente colocava aliados em cargos de destaque, mudando a estrutura e hierarquia da corte ao substituir pessoas por seus próprios. Todos os artistas da corte, com a troca de governante, podiam ou confirmar seu status, ou ser rebaixados, ou até mesmo expulsos da corte. Após a morte de Menxa, Boel virou o principal artista da corte, 2 posições acima de Goya, com quem tinha uma relação difícil. Nesse momento, a experiência prévia de Goya com o futuro rei foi muito útil para ele. Lembre-se, eu disse que o primeiro trabalho de Goya foram tapeçarias para o palácio de Carlos IV. Além disso, Goya era muito favorecido pela nova rainha Maria Luísa de Parma, que gostava muito do estilo de Goya e constantemente encomendava retratos a ele. Em outras palavras, para Goya se abriu uma janela de oportunidades para subir mais um degrau, e ele apresenta um pedido oficial para o cargo de pintor da corte. Na verdade, ele já tinha experiência em fazer retratos da então futura rainha, ou seja, de fato já havia passado pelo período de experiência e agradava muito essa cliente importante. Mas Boel não ficou nada satisfeito com a ascensão de Schwerin e tentou impedir essa nomeação, escrevendo uma opinião separada na qual expressou que Schwerin não era adequado para esse papel de responsabilidade. Notando também seu estilo irregular. Ele frequentemente se afasta dos cânones do classicismo e sua pintura não é suficientemente confiável, insinuando cenas satíricas. No entanto, desta vez, a opinião de Boel foi superada pela opinião do casal real, e o artista de 43 anos, vindo de uma família pobre de Saragossa, tornou-se pintor da corte.
Goya logo soube das intrigas que Boeu tramava contra ele, e isso levou ao rompimento definitivo em seu relacionamento. Mas agora, em novas condições, a distância de status entre os artistas foi reduzida a apenas um degrau. No mesmo ano de 1789, um evento extremamente importante ocorreu na Europa, influenciando todas as monarquias sem exceção. Na vizinha França começou a Revolução Francesa, que durou 10 anos inteiros. E em 1792 foi proclamada na França a Primeira República Francesa, que limitou fortemente o poder da monarquia e marcou o início do fim do absolutismo na Europa. Esses novos ventos inquietantes também chegaram à vizinha Espanha e mudaram muito o clima na corte. O monarca espanhol, assim como todos os monarcas da Europa, passou a temer a disseminação dessas ideias perigosas, cujos portadores geralmente eram intelectuais esclarecidos, e a burguesia, grupo ao qual, evidentemente, pertencia Goya, que gostava de conviver com os chamados ilustrados, como Javelianos Saavedra ilustrados. Na Espanha da época, assim eram chamados os intelectuais que defendiam reformas na educação, nas artes e o iluminismo. No entanto, após a Revolução Francesa, a própria palavra iluminismo passou a ser considerada suspeita, e os adeptos desse iluminismo eram vistos como potenciais disseminadores do contágio revolucionário. A partir de então, a lealdade se torna a principal qualidade de qualquer cortesão. Ao mesmo tempo, ocorre uma ascensão rápida de Manuel Godoy, um homem sem linhagem, favorito da rainha, que sob um rei indeciso e fraco de vontade, acaba assumindo o poder na corte. Ele não gosta da velha aristocracia e vê os intelectuais com desconfiança. Goya, com sua constante singularidade e tentativas de olhar a vida de forma muito profunda, não parece ser o mais confiável. Na corte começam as perseguições, e o prudente Goya, seguindo o conselho de seus amigos ilustrados, decide deixar a corte por um tempo para evitar confrontos e esperar a tempestade passar. E ele parte para Valência, onde é nomeado para a Real Academia de Belas Artes de São Carlos e depois para a Andaluzia, onde passará 2 anos até ser atingido pela tempestade da doença. Até hoje não há consenso sobre a origem de uma doença tão repentina, mas, segundo relatos, Goya ficou temporariamente paralisado e após a recuperação perdeu a audição de forma irreversível. Ainda assim, tendo a acreditar que o branco de chumbo agravou uma predisposição já existente. Essa era a doença mais comum entre os artistas daquela época. A surdez, de forma paradoxal, desempenhou o papel mais irônico nas mudanças para as quais Goya já estava psicologicamente preparado, mas que de forma alguma conseguiam se manifestar em sua obra. Ela permitiu que ele se concentrasse no que via, desligando-se do barulho do mundo e da opinião dos outros. A surdez, na essência, bloqueou a voz conservadora da corte e dos colegas, deixando-o em um silêncio total e impenetrável. Ela tornou muito mais vívidas as cores e o brilho do que seus olhos viam e do que sua imaginação criava. Ao retornar a Madrid, Goya finalmente recusou-se a criar esboços para tapeçarias, alegando doença. No ano seguinte, ele pintou o famoso retrato da conhecida atriz Maria Rosário del Fernández, apelidada de La Tirana. E em 1795, Goya criou o retrato do Duque de Alba, e em seguida o da esposa dele em corpo inteiro. Há quem diga que Goya teve um caso amoroso com a influente duquesa de Alba, que cuidaria dele e o protegeria até o fim da vida. É justamente esse excesso de cuidado que levanta suspeitas, mas não há nenhuma evidência disso, então deixo essas suposições ao seu critério. É nesse período que começa a vida dupla de Goya, uma doença grave que antecedeu a surdez e mostrou que sua vida poderia acabar a qualquer momento. Isso despertou um desejo adormecido há muito tempo de criar uma arte que refletisse a vida real e não as poses artificiais da nobreza da corte. Para isso, ele precisou trabalhar em dobro, e assim fez. Ele já vem tentando se afastar da pintura encomendada há muito tempo. Assim, em 1787, ele pintou o quadro Ataque à Diligência, e nos anos 90 voltou a esse tema, pintando Ataque dos Bandidos. É muito interessante compará-las. Se a primeira pintura era quase um tema pastoral, a última estava impregnada de ansiedade e crueldade. Pode-se dizer com confiança que foi exatamente nesse período que Goya ousou dar os passos que há muito queria tomar, que vinha tentando cautelosamente, mas apenas de forma sutil, apenas com a ponta do pincel, com cuidado. Passos que o levariam às famosas pinturas negras e ao assustador Saturno devorando seu filho. Nesse período na França, Luís XVI é executado e Napoleão Bonaparte chega ao poder. A Espanha ataca a França revolucionária para sufocar as ideias subversivas ainda no início, mas não conseguiu avançar muito. A guerra estagnou e acabou terminando em empate e paz.
Mas Bonaparte não quer reconciliação, ele só precisa de uma pausa e logo a Europa mergulhará no inferno. E em 1795 morre o cunhado de Goya, Bayeux, e fica vaga a cobiçada posição de primeiro pintor da corte. Goya, é claro, imediatamente se candidata à vaga, mas o favorito da rainha bloqueia seu pedido, considerando o artista, em tempos de paranoia revolucionária, livre demais, independente demais e perigoso. Além disso, como ele vai supervisionar todos os trabalhos artísticos do palácio sendo surdo? Em compensação, dão a ele o cargo deixado por Bayeux na Academia e o nomeiam diretor de pintura na Real Academia de São Fernando, com um salário de 4.000 reais. Ele vai renunciar ao cargo em 2 anos. Enquanto isso, pinta inúmeros retratos da família real e dos cortesãos, consolidando diligentemente sua reputação como o artista mais requisitado da Espanha. E ao mesmo tempo, ele toma cuidado para que o outro lado de sua pintura, os chamados trabalhos de gabinete, não pareça uma rebelião. Esses trabalhos de gabinete são obras de pequeno formato. Entre elas, há exemplos marcantes do chamado sublime terrível, como O Pátio dos Loucos, Naufrágio, Incêndio, Incêndio à Noite, Ataque de Bandidos e O Interior da Prisão. Seus temas já são assustadores por si só, sombrios, nada parecidos com a pintura de corte. E a técnica, graças à pincelada larga, lembra um esboço e está cheia de contrastes e dinamismo. Esses pequenos trabalhos, feitos com gestos, podem ser considerados um dos marcos que assinalam o início da pintura romântica. A série continua com obras sobre Caride e termina com o quadro Comediantes Errantes, que traz os primeiros elementos de grotesco e sátira, precursores das pinturas negras, refletidos nos rostos distorcidos dos personagens e na pincelada larga, quase descuidada. Paralelamente, ele inicia seus famosos Caprichos, uma coletânea de gravuras em água forte. É uma gravura em metal com desenho gravado, uma sátira mordaz sobre a vida cotidiana. A ideia surgiu durante uma viagem ao sul da Espanha, onde ele tentava se curar de sua doença. No caminho, fazia esboços baseados em suas observações da vida ao redor. Esse projeto surpreendente e extremamente ousado para aqueles tempos turbulentos se tornaria um alívio para o artista, preso à necessidade de pintar um retrato da nobreza atrás do outro. Uma espécie de rebelião de criatividade fervilhante, que não conseguia encontrar saída nos pedidos oficiais. Lembrem que sempre falei que a arte se divide em 2 períodos. Antes do impressionismo, a pintura era ditada pelo cliente e o artista tinha pouca liberdade de expressão. Caso contrário, o cliente simplesmente poderia não pagar pelo pedido, recebendo como retrato algo assim. E o período após o impressionismo, quando os artistas começaram a pintar o que queriam e da maneira como viam, alcançando sucesso, e só raramente faziam algo sob encomenda. A própria pintura no século XVIII como ofício era um empreendimento bastante caro. Naquela época, não existiam feiras, exposições ou museus, e as pinturas tinham função apenas decorativa. Vender quadros experimentais era quase impossível, por isso poucos artistas se arriscavam a pintar algo apenas para guardar. Já as gravuras e águas fortes eram relativamente baratas e fáceis de fazer, podiam ser impressas em quantos exemplares quisessem e era possível encomendar a exposição delas em alguma loja, e aí que comprassem se quisessem. Foi exatamente nessa fase, e depois de superar a doença, que Goya começou a fazer de tudo para criar obras que não estivessem ligadas às obrigações que ele tinha adquirido na corte. Ele escreve exatamente isso para Bernardo de Iriarte, diretor da Academia, informando-o sobre a mudança de direção em sua pintura, descrevendo cuidadosamente isso como um experimento e chamando essas obras de pinturas de gabinete. E mais uma vez recorrendo à desculpa da doença, ele escreve: para ocupar minha imaginação abatida, que reflete sobre meus infortúnios e compensar parcialmente as enormes despesas que eles me causaram. Dediquei-me a pintar uma série de quadros de gabinete, nos quais consegui fazer algumas observações, que normalmente não são permitidas em trabalhos por encomenda, e nos quais o capricho e a inventividade não têm espaço para se desenvolver. Goya começa a trabalhar nos caprichos em 1797 e dedica-se a eles por 2 anos, mas ao mesmo tempo pinta seus quadros experimentais, agindo de forma muito astuta. Ele, por conta própria, criou e presenteou o Duque de Osuna com 6 pequenas pinturas, cujos enredos sombrios anteciparam os caprichos, e entre elas se destacam o Sabá das Bruxas e o Feitiço. Os próprios caprichos foram lançados em 1799, quando o artista já tinha 54 anos. Os caprichos começaram a ser vendidos em uma pequena loja de perfumes, mas conseguiram vender apenas 27 exemplares dos 300 até que a Santa Inquisição interveio.
Enquanto isso, a Espanha e toda a Europa mergulharam em guerras caóticas antirrevolucionárias. A Espanha começa a se aproximar da França e a Inglaterra ataca a Espanha. Na época, a Inglaterra era a maior potência naval, com colônias espalhadas pelo mundo. Como resultado dessa guerra, a Espanha perde o contato com suas vastas colônias na América do Sul e enfrenta enormes dificuldades financeiras. Em meio a toda essa confusão, a camarilha da corte força Godoy a renunciar e Goya imediatamente apresenta mais um pedido para o cargo de primeiro pintor da corte. Desta vez, junto com Mariano Salvador Maella, ele se torna o primeiro pintor da corte com um salário de 50 mil reais por ano, sem pagar impostos, além de 500 ducados para a manutenção da equipe. Finalmente, ele chegou ao topo. Aos 54 anos, Goya se tornou o principal pintor da Espanha e um dos mais destacados da Europa. Não havia mais ninguém acima dele, não havia para onde subir, e o último obstáculo para sua criatividade, possíveis consequências administrativas, foi removido. Mas voltemos aos caprichos. Em espanhol, caprichos significa caprichos. Foi assim que o próprio Goya anunciou seu futuro projeto, uma coleção de gravuras sobre temas fantásticos, inventados e gravados por Dom Francisco Goya. O autor, convencido de que a condenação dos erros e vícios humanos, embora pareça ser própria da eloquência e da poesia, também pode ser tema para a pintura, escolheu esses assuntos como temas adequados para suas obras. De entre as muitas extravagâncias e tolices presentes em qualquer sociedade civilizada, assim como das paixões vulgares e mentiras justificadas pelos costumes, ignorância ou interesse próprio. Aquelas que, em sua opinião, são mais adequadas para fornecer material para o ridículo e, ao mesmo tempo, despertar a imaginação do artista. Os temas dessas gravuras concentram-se principalmente na feitiçaria e prostituição, assim como no anticlericalismo, crítica à Inquisição, condenação da injustiça social, superstições, falta de educação, casamentos por interesse e outros vícios, além de referências à medicina e à arte. A mais famosa delas, O sono da razão produz monstros, é uma alegoria da natureza selvagem e maligna do ser humano, afirmando que apenas a iluminação e a razão são barreiras para esse despertar. Eu mostro para vocês alternadamente as gravuras e as pinturas da corte de propósito, para que entendam o contraste entre as duas facetas de Goya, já que elas foram criadas ao mesmo tempo. Como podem ver, Goya tinha uma opinião muito baixa sobre a humanidade, mas me parece que, se eu ou você vivêssemos naquela época cruel, não estaríamos muito longe dele em nosso desprezo pela sociedade. Com essas gravuras, Goya se afirmou não apenas como artista, mas também como pensador, uma pessoa capaz não só de copiar meticulosamente o ambiente e a realidade, mas também de criar significados, enredos e provocar dúvidas, qualidades próprias apenas de um verdadeiro artista. Mesmo assim, os rumores dos escandalosos caprichos chegaram rapidamente à igreja. E embora fosse impossível acusar formalmente o artista de heresia, porque ele usava imagens alegóricas, ainda que sarcásticas. A Santa Inquisição deixou claro que estava atenta e expressou descontentamento com a forma como ela própria e os monges eram retratados. Naquela época, até mesmo uma insinuação da Inquisição era suficiente para fazer alguém refletir, e Goya retira a série de circulação para evitar complicações. Existe um mito. Sim, a vida de Goya está envolta em inúmeros mitos, como o de que a Inquisição teria proibido os caprichos. Mas, na verdade, isso nem chegou a acontecer, e a família real nem percebeu essa breve escapada de seu primeiro pintor, e os caprichos foram guardados em um baú, de onde seriam retirados 4 anos depois como resgate. A pequena ousadia de Goya logo lhe traria consequências bastante desagradáveis, e em 1800 foi encarregado de pintar um grande retrato de grupo da família real, cujo resultado foi a famosa pintura A Família de Carlos IV. Nela, Goya mais uma vez se afasta dos cânones solenes tradicionais e retrata a família real como uma família comum, destacando as relações calorosas entre seus membros. E ao fundo, veja, ele retratou a si mesmo imitando o aniversário de Velázquez. Ele também pintou o retrato de Manuel Godoy, o homem mais poderoso da Espanha depois do rei, que nesses anos retornou à corte no início do século XIX, após a vitória na Guerra das Laranjas. Nesses anos, ele criou talvez seus melhores retratos. Ele pintou não apenas aristocratas e altos funcionários, mas também uma galeria inteira de importantes figuras das finanças e da indústria, e acima de tudo, destacam-se seus retratos de arquitetos.
Foi justamente nessa época que Goya pintou sua famosa Maja Nua, feita sob encomenda de Godoy, que mais tarde faria par com a Maja Vestida. Para aquela época, essa era uma tela escandalosa. O nu feminino nunca aparecia em pinturas, exceto em temas mitológicos. Retratar uma mulher desconhecida nua era visto como ultraje à decência, e ainda assim a Inquisição a perseguiria. Aparentemente Godoy as encomendou, já que surgiram primeiro na coleção dele. Joaquim Esquerra del Baio, em seu livro A Duquesa de Alba e Goya, em 1928, baseando-se na semelhança das poses e nas dimensões das duas majas, ele afirmava que elas foram dispostas de tal forma que, com a ajuda de um mecanismo engenhoso, a maja vestida cobria a maja nua, como se fosse um brinquedo erótico, do gabinete secreto de Godoy. Sabe-se que o Duque de Osuna, no século XIX, usou a mesma técnica em uma pintura que, com a ajuda de uma mola, revelava outra imagem de uma mulher nua. No geral, as coisas vão bem. E em junho de 1800, Goya compra por R$234.000, mais de 2 milhões de euros, uma casa na esquina das ruas Valdeverde e das Engano, e depois mais uma. Sua fortuna, fama e carreira prosperam e, ao que parece, o céu de seu futuro está sem nuvens e previsível. Mas em 1802 morre a toda poderosa duquesa Alba, patrona de Goya, sua protetora, e a posição de Goya fica exposta diante da corte que não gostava dele. Goya percebe o experimento com os caprichos e começa a tramar intrigas contra o artista. As placas de cobre e o estoque não vendido dos materiais satíricos tornam-se tóxicos para Goya e em 1803 ele decide entregar os caprichos ao rei como uma demonstração de lealdade. Mas mesmo assim, a partir desse momento, Goya, embora permanecesse na corte e mantivesse seu cargo, não recebeu mais encomendas reais até quase o fim da vida. Haverá apenas uma exceção, mas já sob outro rei. Como podem ver, até mesmo uma travessura tão inocente para os nossos tempos, uma tentativa desesperada de não seguir as regras, era punida, mesmo que o autor fosse o principal pintor do reino. A partir desse momento, Goya fica praticamente sem trabalho e entra em uma espécie de exílio criativo interno. Essas gravuras só foram publicadas oficialmente após a morte de Goya, no ano, sob um novo governo e após o surgimento das reformas liberais, tornando-se, talvez, um dos legados mais significativos do artista e a primeira sátira artística dessa escala na história, tornando-se, talvez, um dos legados mais significativos do artista e a primeira sátira artística dessa escala na história. Em 1807, Napoleão Bonaparte, sob o pretexto de passagem de suas tropas para Portugal, de fato ocupa a Espanha. No palácio, ocorre uma rebelião dos insatisfeitos com a política de Godoy. Como resultado, Carlos IV é forçado a abdicar do trono em favor de seu filho Fernando VII, mas logo Napoleão convoca ambos para Baiona, onde Carlos IV declara que a abdicação foi feita sob pressão. E Bonaparte usa isso para forçar Fernando a abdicar da coroa novamente em favor de Carlos IV. E então ele próprio o força a abdicar da coroa e nomeia seu irmão José Bonaparte como rei. Amigos, foi essa confusão que aconteceu lá. Ferdinando assume o trono em Madrid e toda a nobreza da corte, incluindo Goya, jura lealdade a ele. O artista consegue manter seu cargo, embora sem salário, ele pinta alguns retratos de José Bonaparte e seus generais. E em 1811 ele até recebe a Ordem Real da Espanha do novo suzerano. E em 1812 sua esposa Francisca faleceu. Ao formalizar a herança do filho, foi realizado o inventário dos bens do artista. Por isso, sabemos exatamente que, além de 2 casas, seus bens foram avaliados na época em R$357.728, o que equivale a cerca de 3,5 milhões de euros. Nada mal como uma reserva financeira. No entanto, fora do palácio, está acontecendo uma guerra europeia pela independência. Napoleão Bonaparte conquistou quase toda a Europa, invadiu a Rússia e os países se uniram para derrubar o invasor. A guerra continuou até 1814, quando Bonaparte foi derrotado pelo esforço conjunto e todos os países recuperaram seus governos. Esses tempos inquietantes e assustadores não passaram despercebidos por Goya, e no período de 1810 a 1815 ele trabalhou secretamente, já tendo se queimado uma vez com Caprichos, em uma nova série de gravuras, Os Horrores da Guerra, nas quais ele mostra com crueldade documental e impiedosa toda a feiura, desumanidade e insensatez da guerra, que traz apenas sofrimento para todas as pessoas. Ele gravou 82 placas, mas em vida imprimiu apenas 2 cópias, uma das quais presenteou a um amigo.
Essa série permaneceu como seu segredo, um desafio silencioso à hipocrisia e à crueldade da sociedade. A primeira edição só foi lançada em 1863, 50 anos depois, por iniciativa da Real Academia de Belas Artes de São Fernando. Já estamos quase chegando àquelas pinturas negras, mas antes preciso mostrar a vocês mais duas obras que ele pintou em 2014, logo após a derrota de Bonaparte. Após o fim da guerra, em 1814, comecei a criar duas grandes pinturas históricas que representam sua interpretação dos acontecimentos ocorridos em 2 e 3 de maio de 1808 em Madrid, quando houve um levante popular espontâneo contra Napoleão, dando início à Guerra de Independência da Espanha. Armados com facas e bastões, os cidadãos tentaram expulsar os invasores da cidade, mas contra tropas profissionais armadas com mosquetes, quase nada puderam fazer. A revolta foi brutalmente reprimida junto com a repressão, e muitos dos revoltosos perderam suas vidas. É exatamente essa emoção intensa que Goya mostra em seu famoso quadro, destacando da escuridão a camisa branca. O insurgente com os braços abertos em um gesto ousado e os soldados sem rosto, escondidos atrás de suas armas, uma massa cinzenta que tira a vida. Após o retorno de Fernando VII ao trono, tempos difíceis chegaram para todos que juraram lealdade a Bonaparte. As perseguições contra toda a classe ilustrada de cientistas e artistas começaram novamente. Quase toda a corte foi forçada a fugir e parte dela emigrou para a França. Goya também não foi exceção, e embora formalmente ninguém tenha tentado tirá-lo do cargo, a atitude em relação a ele era fria e hostil. Nessas condições, não era possível esperar encomendas oficiais da corte. E ainda por cima, a Inquisição, restaurada por Fernando, começou a se mexer, procurando antigos pecados, e implicou com a Maja Nua, iniciando um julgamento contra o artista por indecência. No entanto, como o quadro estava guardado no gabinete particular de Godoy e não era público, e o realismo sem enredo mitológico em si não era proibido. A Inquisição não tinha fundamentos puramente jurídicos para a acusação e Goya foi absolvido. Até 1819, Goya pintava sob encomenda principalmente os filhos de seus antigos patronos. Fernando era hostil a ele, por isso a nova corte praticamente não lhe encomendava nada. E em 1819, ele comprou uma casa de campo por 60 mil reais, que logo ficou conhecida como a Casa do Surdo. Localizada além da ponte que leva a Segóvia, ela se tornaria o local de armazenamento e a razão do surgimento das pinturas negras, que até hoje assustam quem as vê. Talvez ele tenha comprado a casa para morar com Leocádia Zarilha, sua empregada e amante após a morte da esposa. Buscando segurança contra fofocas, já que ela era casada com Isidoro Vaz, foi com ela que ele viveu e, possivelmente, teve até uma filha com ela, Rosária Vaz. Assim, ele planejava passar o resto de seus anos longe da corte, dedicando-se à pintura e aproveitando a vida. Mas em 1820 ocorreu mais um golpe palaciano que obrigou Ferdinando a jurar fidelidade à Constituição. Qualquer um se cansaria dessa confusão e iria para casa. Eu faria o mesmo. As paredes da nova casa já estavam pintadas, mas Goya decidiu repintá-las. Agora, finalmente, ele não tinha mais nada a perder. Havia poucos pedidos, mas ele tinha dinheiro. E a partir de 1820, já com 74 anos, o artista começou a unir suas ideias e visão que ele havia realizado em suas gravuras com a verdadeira pintura. Ele pinta 16 afrescos diretamente nas paredes da casa, 7 no primeiro andar e 8 no segundo andar. Essas obras se tornaram o auge de sua aversão à sociedade. Os personagens retratados nelas são perversamente depravados, suas ações são insanas e o ambiente é repulsivo. A mais famosa, talvez, seja a sua pintura Saturno devorando seu filho, que simboliza o presente devorando seu futuro, a reação real devorando o iluminismo. O Sabá das Bruxas demonstra a depravação e a estupidez das tradições e superstições humanas. E o cachorro, meio submerso na água. Minha favorita e, na minha opinião, a mais incomum da série, simboliza a impotência e o desespero. Acho que o próprio artista, que tentava em vão levantar a cabeça acima do conservadorismo do classicismo, poucos sabiam sobre essas pinturas, assim como sobre as gravuras. Francisco Goya foi obrigado a esconder sua obra mais intelectualmente rica de seus contemporâneos. As pinturas e gravuras que o tornaram não apenas um pintor da corte, mas um gênio emblemático de sua época, permaneceram por muito tempo não reconhecidas e desconhecidas. Como costuma acontecer com artistas que estão à frente de seu tempo. E só esses são realmente grandes, os maiores.
Francisco Goya criou suas obras longe dos olhos alheios, surdo às críticas dos outros por encomenda própria, quando nada e ninguém o impedia de criar. E convenhamos, essas pinturas sombrias, até mesmo repulsivas e quase descuidadas, causam um impacto muito mais forte do que os retratos festivos e tecnicamente perfeitos da nobreza. Agora você entende como era para os artistas talentosos em quase todas as épocas. Eles tinham que viver uma vida dupla, em que um lado precisava ganhar a vida e seguir regras rígidas, enquanto o outro, o verdadeiro lado criativo, exigia autorrealização, por meio de experimentação, desvio das normas e rebeldia. E quanto mais rígidas as correntes, mais explosivo será o protesto. E em 1823, eu prometo, essa já é a última reviravolta. Na nossa narrativa, Ferdinando volta novamente a Madrid e, com a ajuda dos franceses, reconquista seu trono mais uma vez. Recomeçam as perseguições aos intelectuais. Os ilustrados e Goya transferem a casa para o filho, tiram férias e vão embora para Bordeaux. Para a França, para onde muitos de seus amigos já haviam se mudado há muito tempo e onde ele passaria o resto de sua vida. Ele ainda voltará a Madrid para finalizar oficialmente sua aposentadoria e novamente deixará o país ao qual deu tanto e que só aceitou dele aquilo que a lisonjeava. Sem nunca parar de trabalhar, ele morrerá em Bordeaux aos incríveis 82 anos de idade para aquela época, de câncer, cercado de amigos e da família. Ele foi enterrado no dia seguinte no cemitério La Chartreuse, em Bordeaux, no mausoléu ao lado de seu bom amigo e cunhado Martim Miguel de Goicoechea, que faleceu 3 anos antes. Após 60 anos, a Espanha tentou transferir os restos do artista para sua terra natal. Mas ao abrir o mausoléu, descobriram que alguém havia roubado a cabeça de Goya. Historiadores concordam que a cabeça foi roubada para estudo de frenologistas, adeptos de uma pseudociência popular no fim do século XIX sobre a relação entre genialidade e formato do crânio. Inicialmente, a Espanha achou sem sentido transportar um corpo incompleto e abandonou a ideia. Mas 10 anos depois mudou de ideia novamente e, em 1899, finalmente transferiu os restos mortais do artista e os enterrou novamente em San Antonio de la Florida. Assim, Goya continua até hoje sem cabeça no templo que ele mesmo pintou, no país que ele criticou tão duramente em seus caprichos e onde, com tantas reviravoltas, qualquer um teria perdido a cabeça, mesmo alguém que não fosse nem de longe um gênio. Vejam, amigos, é impossível entender a obra de um artista sem compreender seu caminho e seu entorno. É por isso que todas as vezes eu levo vocês pelas fascinantes histórias de vida deles. E nós acompanhamos a evolução dos artistas, passo a passo, absorvendo seus anseios, dúvidas, medos e fracassos. As pinturas só contarão suas histórias para quem conseguir olhar para elas com os olhos de seus criadores. E ainda temos muitas dessas histórias pela frente. Inscreva-se para não perder. Amigos, tenho um pedido para vocês. Eu faço este canal sozinho e cada vídeo é um trabalho colossal, por isso eles saem tão raramente. Mas em compensação, juntos estamos criando o melhor canal sobre arte na Runet. Isso, sem dúvida alguma, e o seu apoio seria muito útil para mim. Por favor, assinem, mesmo que seja com as menores doações aqui no YouTube, no Boosty ou no Patreon. Vou deixar os links na descrição. E obrigado por assistirem. Até mais a todos.